Alô, alô, pessoal, sejam bem-vindos a mais um quadro aqui do nosso canal Teologia Liberada, o quadro Reflexão e Fé. E vocês sabem que toda vez que eu trabalho com reflexão e fé é porque tem alguma notícia que me chamou muito a atenção durante a semana ou durante o dia, tá bom? Então hoje nós refletiremos sobre o título de doutor honoris causa que foi entregue à querida garotinha Greta Thunberg, por parte da Universidade de Helsinki, tá bom? Então nós veremos essa reflexão e fé logo após a nossa vinheta. Muito bem, pessoal. Então, como vocês sabem, nos nossos dias é muito difícil ficarmos bem informados, tá bom? Então, eu faço malabarismos para poder ficar bem informado. Porque, infelizmente, alguns jornalistas, eles acreditam que nós queremos saber da opinião deles sobre qualquer assunto, né? Então, não é mais como antigamente que você lia as notícias e estava ali a notícia falando, descrevendo os fatos. Não, os jornalistas hoje eles colocam já a notícia filtrada. Então o que acontece? Eu tenho jornais mais conservadores e jornais mais progressistas à esquerda. Então eu leio esses dois tipos de jornais e faço uma espécie de síntese das notícias. E nesta manhã, quando eu me acordei, eu me deparei com esta notícia. Olha o que é que essa notícia está dizendo aqui. Vamos lá. Greta Thunberg recebe título de doutor honoris causa. Então, quando eu li essa manchete, né, essa headline, eu já fiquei chateado. E peraí, como é que se dá um título de doutor honoris causa em teologia para uma garota que nunca produziu uma revista de escola bíblica dominical? Então, eu já estava chateado, mas continuei a ler. Então vamos lá, eu comecei a ler primeiramente com uma revista mais progressista, uma revista mais à esquerda, a revista Rolling Stones, que diz assim: Greta Thunberg formou-se em teologia e a direita enlouqueceu. Bem, eu não enlouqueci, estou aqui fazendo essa pequena reflexão. E eles falam assim, veja só, a Universidade de Helsinki concedeu um doutorado honorário em teologia à ativista. As maiores esperanças e medos, as maiores ameaças de hoje, como as mudanças climáticas, a perda da natureza e as guerras, são problemas causados pelo homem. A notícia não foi bem recebida pela mídia conservadora, segundo a qual o único mérito do Greta seria ter abandonado a escola. Então veja só, então eles já colocam como se os conservadores não aceitassem que aquela garotinha tão famosa, tão querida pela elite global, tá certo? Que colocou, que coroou aquela garota com todos os títulos possíveis e imagináveis. Então você não pode criticá-la porque ela é a queridinha de plantão. Mas continuando aqui com o nosso giro de notícias, aí eu fui para um jornal um pouco mais conservador. E a Emanuela Minuti, do jornal La Stampa, diz o seguinte: de cientista climatologista a estudiosa das últimas coisas relacionadas ao divino, Greta Thunberg receberá doutorado honorário em teologia pela Universidade de Helsinki em 9 de junho. O mordomo de Bergoglio, Thomas Heikia, eu acho que é assim que pronuncia, pensou em motivar a decisão da universidade. E ele falou assim, abre aspas: a Faculdade de Teologia estuda as questões centrais da humanidade, as maiores esperanças e medos, as maiores ameaças de hoje, como as mudanças climáticas, a perda da natureza e as guerras. São problemas causados pelo homem. Então veja só, Greta recebeu o título de doutor honoris causa, né? Ela passará ainda pela cerimônia, não porque ela produziu conteúdos significativos na teologia, ou que ela seja teóloga de fato, mas simplesmente pela sua popularidade. Entendeu como é que é? Então, o título de doutor honoris causa, ele já perdeu a sua validação há muito tempo. Por exemplo, o nosso querido presidente eleito Lula da Silva, você não sabe a quantidade de doutor honoris causa que aquele homem recebeu e qual foi a contribuição acadêmica e cultural do Lula para a nossa sociedade. Nenhuma, entendeu? Só que esses títulos eles são distribuídos a rodo
para quem é alinhado ideologicamente com a gestão das universidades e, consequentemente, né, por tabela, também com a elite que financia essas universidades e esses projetos. Percebe? Então, o título de doutor honoris causa não é porque a pessoa fez alguma coisa de fato na área específica, mas simplesmente porque ela é popular e há uma troca de interesses ali, tá certo? Então, veja só, vamos para mais um comentário aqui, mais uma notícia. Então, a Cristina Gauri, do jornal Il Primato Nazionale, que é um jornal bem conservador, diz o seguinte: ao relatar a notícia, o site Helsinki Sanomat pergunta aos professores da universidade se existe o risco de que o valor do doutorado honorário se deteriore se as honras forem distribuídas sem levar em conta os resultados acadêmicos. E olha a resposta deles, aspas, a dignidade de um doutoramento honoris causa não depende do título e da hierarquia, mas da relevância e eficácia da atividade desenvolvida, refere-se à universidade. Então, é isso que nós acabamos de falar. A Greta, ela não é especialista em coisíssima nenhuma. Ela fica divulgando clichês, tá certo? Então, esses clichês são financiados pela nossa elite global, aquele pessoal que está financiando todos os tipos de movimentos possíveis para destruir o Ocidente e, consequentemente, o cristianismo. E a Greta, ela é vista como se fosse uma heroína, uma porta-voz dessa gente, tá bom? Então, vamos lá. Em mais uma notícia aqui. Muito bem, veja só. Aqui é a lista que eu consegui de algumas das pessoas que serão tituladas com o título de doutor honoris causa juntamente com a Greta. Então veja só, tem alguns nomes que eu não vou saber pronunciar, gente. Tá bom? Mas aqui nós temos o professor de História da Igreja da Universidade de Tartu, nós temos a diretora do Departamento de Serviços Mundiais da Federação Luterana Mundial, nós temos a professora de Sociologia da Religião da Universidade de Uppsala, nós temos o bispo emérito da Igreja Evangélica Luterana na Jordânia, na Terra Santa, e ex-presidente da Federação Luterana Mundial. Nós temos aqui a professora e co-diretora do Cambridge, tá vendo aqui, ó? Nós temos a professora emérita de Sociologia da Universidade de Exeter, e nós temos o professor de Estudos do Novo Testamento da Universidade de Gloucestershire. Então veja, você pega um monte de gente que fez algo relevante para a teologia e para a fé cristã e você coloca a Greta lá no meio, gente. Então, isso aqui é o reflexo, claro, do que a elite global está fazendo. Eles desejam implodir o cristianismo do interno e colocar no lugar uma religião verde, uma religião green. Ou seja, o que eles querem colocar no lugar? Uma religião do politicamente correto, uma religião que prega o vegetarianismo, que prega a linguagem neutra, questões de gênero, entendeu como é que é? Então eles querem transformar o cristianismo em outra coisa. Aí vocês falam para mim assim, não, mas isso não pode acontecer. Veja só, vocês viram o que é que o Papa declarou nos últimos dias? Perguntaram para ele qual é a coisa mais importante, né? Quais são as prioridades da igreja. Então o Papa ele não respondeu que as prioridades da igreja é, por exemplo, a perseguição aos cristãos, lá na Nicarágua, em que padres e bispos estão sendo presos, estão sendo torturados, estão sendo expulsos e exilados do próprio país. Eles não estão preocupados se o número de cristãos está diminuindo no mundo, entendeu? Não, o Papa Francisco está preocupado com a Amazônia, com a questão climática. Inclusive, ele dirigiu o Sínodo da Amazônia, gente, que nada mais é do que o culto à Mãe Terra, tá certo? E no meio dessa gente está o nosso querido Leonardo Boff, o nosso ecoteólogo. Então, a elite global deseja instaurar no lugar do cristianismo uma religião ecológica. E a Greta Thunberg, com esse título de doutor honoris causa em teologia, ela vai ser uma espécie de sacerdotisa dessa nova religião. Então nós precisamos ficar atentos com isso, gente. E por último aqui, o cronista, né, o Gianni Tofali, falou o seguinte: doutor da igreja é o título que a Igreja Católica atribui às personalidades religiosas que manifestaram na sua vida e nas suas obras dons particulares de iluminação da doutrina, quer por fidelidade, quer por difusão ou reflexão teológica. Depois que o Concílio Vaticano II, de 62 a 65, baniu Deus, a espiritualidade,
a doutrina, o sagrado e o anseio de santidade, e instalou em seu lugar o homem, a comunidade, a imigração, a ecologia, a natureza, a transição ecológica, o aquecimento global e a Mãe Terra, os critérios para obter o cobiçado título mudaram radicalmente. Não só nenhuma virtude de fé é necessária, mas também não é necessária a obrigação de crer em Deus. Então veja, é o que está acontecendo no Ocidente. Então não importam mais as virtudes para produzir a teologia. Tá certo? Inclusive, você que faz parte que produz teologia, que você está estudando teologia para ir para o ministério, então fique atento, porque as universidades elas estão interessadas basicamente em duas coisas: questões ecológicas e questões de gênero. Entendeu? Então, alguma universidade ou outra tem interesse nos cursos de pós-graduação, por exemplo, em questão do Novo Testamento, Bíblia, não é? Ou rolos do Mar Morto, mas é uma coisa mínima, é para dizer que faz teologia ali, entendeu? Então, ao invés de você se dedicar a essas coisas, não é? A esse fetiche de títulos acadêmicos, dedique-se mais à teologia bíblica, ao estudo sério e a viver com seriedade. Tá bom? Então fica aqui mais um Reflexão e Fé. Até o próximo Reflexão e Fé. Deus abençoe vocês e uma ótima semana. E se você gostou do nosso conteúdo, deixa aí o seu like, faz sua inscrição e compartilha. Tá bom? Deus abençoe e até a próxima.